no fumavamo marijuana. Poi eri creazione bimba e con altra canna andavamo a ville, avevo gli occhi come un panda. Ma che combinate a scuola mi chiedeva mamma. Dopo tutti all'università con molta calma. Gente, gente, a gente tá aqui na brincadeira, dançando, rolê, não sei o quê, mas o vídeo é bem sério. Vamos prestar atenção porque esse assunto é sério. Eu sou a Laila. Eu sou a Jéssica. Então tá. E aí, galera? Beleza, Creuza? Vocês estão boas? Nós vimos o vídeo da Maíra Medeiros lá no canal dela, no Nunca Te Pedi Nada, sobre hashtag Mulheres no Trabalho. E a gente decidiu fazer o primeiro vídeo do nosso canal sobre isso, porque nós temos muitas histórias para contar, né? Muitas experiências. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, porque quando eu ouvi, eu me identifiquei tanto, e aí a gente começou a conversar, e cada história que todo mundo tem sobre isso é tão forte, e às vezes a gente não imagina o quanto que isso traz relevância, quanto isso impacta na vida de uma mulher, na carreira de uma mulher. Sim. E eu tava até comentando com a Laila, esses tempos atrás eu tava conversando com o meu pai, e eu comecei a contar as histórias, né, que aconteceram no trabalho, e ele regalou os olhos desse tamanho e falou assim, gente, mas não fazia ideia que você tinha passado por isso, não fazia ideia que fazia diferença você ser mulher ou não. E às vezes a gente não percebe isso, a gente não entende, a gente não sabe da relevância que tem o fato da pessoa ser mulher na sociedade. Por mais que assim hoje já tenha vários direitos, né, a mulher já consegue trabalhar, já consegue fazer faculdade, estudar, voltar, ainda assim é um preconceito velado. A gente separou aqui alguns causos e que realmente fizeram diferença por ser mulher no mercado de trabalho. Então, foi assim, eu trabalhava numa empresa e uma amiga minha, ela do nada um dia saiu do trabalho. E eu fiquei, todo mundo ficou meio, cadê tal pessoa, cadê tal pessoa? E eu fiquei meio, gente, ela não avisou nada, ela simplesmente foi embora. Um dia eu mandando mensagem pra ela, o que aconteceu? E ela não queria falar, demorou muito pra ela ter essa abertura comigo. E ela falou o que tinha acontecido, que o nosso chefe tinha trancado ela na sala, ele queria beijar ela a qualquer custo, e ela se sentiu muito ameaçada, que ela não queria aquilo, e ela simplesmente fugiu, foi embora e nunca mais quis chegar naquele lugar. Eu acho que ela só foi lá de novo para assinar os papéis da demissão mesmo, porque senão ela não teria nem pisado lá. Se ela pudesse, ela não teria nem pisado mais naquele lugar, de tão traumatizada. E ela não queria nem falar aquilo pra mim, que eu era amiga dela mesmo, com tanta vergonha que ela tava. E ela achou que a culpa era dela, porque, como sempre, a mulher se sente culpada e todo mundo aponta o dedo. E porque ela ia toda arrumada, ela ia maquiada, e todo mundo achava que tinha o direito de tocar nela. E não era assim. E ela era super simpática com todo mundo, conversava com todos, sabe? E eu acho que foi meio que por isso que acharam que teriam esse direito de forçar ela a fazer alguma coisa. É muito complicado. Porque você imagina, a pessoa precisa daquele trabalho e ainda acontece isso. E tipo assim, ela realmente precisava daquele trabalho. Pra ela chegar no ponto de ter que ir embora e nunca mais voltar, foi uma coisa... ela fez super certo, porque tem muita mulher que não faz isso que continua, ainda. Exatamente. Continua porque não tem outra opção, né? Às vezes exatamente. Você não sabe a situação dela em casa, às vezes tem filho pra criar, às vezes não tem condições de simplesmente sair do trabalho por causa disso. E infelizmente isso acontece. Um caso também de a irmã de uma amiga minha, acho que foi o primeiro trabalho dela. Ela foi trabalhar em uma loja, ela viu o gerente assediando a mulher. E ela ficou em choque e ela preferiu sair do lugar. Tipo, ela tinha uma semana de emprego, ela preferiu sair daquele lugar para não acontecer com ela. E a irmã dela perguntou, mas por que você não denuncia? Por que você não ajuda todo mundo a denunciar? Aí ela falou assim, mas todo mundo ali tem filho, ninguém vai denunciar. Porque se denunciar, vai ser mandado embora na hora, entendeu? Qualquer empresa que você for atrás para entender como funciona um treinamento de equipe, como cuidar de uma equipe, é sempre o mais importante a respeito.
Então, independente se é mulher, se é homem com mulher, se é criança, se é bebê, não importa. Respeito em primeiro lugar, sempre é isso que vai fazer diferença. E as empresas, elas esquecem disso, às vezes, quando se trata de mulher. Inclusive, quando se trata de negro também. Sim. Porque, às vezes, as pessoas não percebem que tá sofrendo, fala assim, ah, não, mas eu não tenho preconceito, é só uma brincadeira, né? Exatamente, nessa brincadeira você pode falar uma palavrinha que seja, vai machucar na outra pessoa. Minha mãe é negra e, imagina, mulher negra e mãe solteira, mãe solo, na verdade. Imagina o tanto que essa mulher já não ouviu. E aí, como a gente já tá falando de mãe, acho que vale a pena contar um pouquinho também uma história que eu comentei com a Laila, que infelizmente acontece. A minha mãe, quando ela teve filho, teve uma hora que ela largou, parou de trabalhar para poder cuidar das filhas. E, cara, nunca mais ela voltou. Porque, assim, quando o filho tá pequeno, é porque o filho tá pequeno. Quando cresce, mas agora já faz 10 anos fora do mercado de trabalho. Então, vira uma bola de neve e a pessoa nunca consegue voltar a trabalhar. Ela acaba sofrendo a pressão de largar o emprego para poder cuidar dos filhos, porque é sempre aquilo. Nossa, mas que mãe desnaturada, como que não cuida do filho? Como que não faz isso, não faz aquilo? E a pessoa, ela precisa de um meio termo, sabe? Eu não acho que a minha mãe, ela foi uma pessoa triste por ter parado de trabalhar e cuidar dos filhos, mas eu sei que ela seria muito mais realizada se ela tivesse uma carreira junto. Se ela tivesse cuidado dos filhos e também tivesse uma carreira. Sim. E aí, no caso da mãe da Lara, foi um pouco ao contrário. Minha mãe trabalhava muito, tipo, das 4 da manhã até as 16 horas da tarde. Eu via minha mãe no máximo 3 horas por dia. Muita gente não entendia aquilo. Ah, mas por que você tá trabalhando tanto? Fica um tempo com a sua filha. Minha mãe, tipo, eu tenho aluguel pra pagar. Não tem opção, não tem opção. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que sustentar essa criança. Infelizmente, as pessoas não entendem. Porque, assim, independente de você ser mãe ou não, o trabalho vai ocupar a maior parte do seu tempo. Então, quando a pessoa ela já é mãe e ainda acontece isso, você acaba não tendo muito como equilibrar as situações. É sempre ou mais pro trabalho do que ou mais pra família, né? Eu comecei a trabalhar em loja, vendendo produtos, roupas e tal em lojas, né? E eu trabalhei numa loja de skate. E lá tinha uma escada dessas de ferro, essas escadas de loja que vai pro estoque. E toda vazada, né? E eu lembro que, assim, não foi uma nem duas vezes. E na época eu não tinha nem noção, assim, tinha 17 anos. Então, pra mim, assim, fazia parte, sabe? Mas a gente usava calça super justa. E muitas vezes ficavam clientes, a maioria dos clientes eram homens. Ficava o cliente ali embaixo da escada olhando enquanto você subia pra buscar as coisas. E eu me sentia super constrangida, às vezes ficava sem graça, às vezes mostrava algum produto na frente da loja pro cara ficar lá, sabe? Mas acontecia, e é o tipo de coisa que a gente não tem muito como lidar, infelizmente, por não ter esse suporte, né? Por não mostrar o que a mulher tem de direito, por não mostrar que isso é errado, a gente não tem noção e não sabe como lidar. Então eu achava que, tudo bem, sabe? A gente vai levando e faz parte. Ficava sem graça, mas sempre aquela ideia de que, tipo, você tem que se lisonjear porque o cara tá afim de você. No mínimo, os homens teriam que parar de ficar embaixo da escada, pra começar. Ou as lojas, tendo noção disso, deveriam fazer escadas que fossem veladas, que não fossem vazadas desse jeito, porque sabe que a maioria dos funcionários são mulheres e que os homens ficam ali embaixo. Então é uma questão de respeito também, porque você está num ambiente de trabalho. Teve uma época que eu morei numa comunidade em Minas, e lá a gente tinha um sistema de rodízio de trabalho. Então a boa parte da comunidade era mulher. E aí, por ser boa parte mulher e pelo conceito do lugar também, falava que todo mundo era igual, todo mundo tinha o direito de fazer as mesmas coisas. Então tinha um rodízio e todo mundo fazia todos os serviços. Então, por exemplo, os homens também iam para a cozinha, as mulheres também trabalhavam na construção. Então todos os prédios, todos os lugares lá, a gente que construía. E eu sofria certos preconceitos que eu via dos turistas. Quem morava lá já estava acostumado com isso. Mas os turistas vinham e falavam, nossa, que exploração, coitada das meninas e tal. Porque eu tava batendo massa, tava carregando balde de concreto, tava carpindo, tava cortando lenha. Coisa que a mulher não pode fazer isso, coisa de homem, coitada. E até antes de ir pra lá, eu tinha algumas coisinhas que a gente precisava levar, tipo luva de obra, de construção, botina de construção, com aquelas botinhas que são assim mais grossas, mais altas.
e tem um bico de ferro. A dificuldade que foi de achar um sapato desse 35, você não faz ideia. E luva do tamanho da nossa mão, luva de obra pequena, é tão difícil de achar isso, gente, no tamanho de mulher, que vocês não fazem ideia, assim. O que eu achava nessas lojas? Tipo, galocha fácil, galocha tem até 34, 35, por quê? Porque empregada, mulher de limpeza, né, usa pra lavar banheiro, galocha, usa pra lavar quintal. E é muito incrível o preconceito que tem em relação a isso e o quanto que isso é distoante. E é tão distoante que, assim, lá onde eu morava, que era uma comunidade onde todo mundo fazia, onde eles tinham esse conceito que todas as mulheres tinham que também fazer isso, ainda assim, boa parte do trabalho das mulheres eram mais na limpeza, e na casa, e na cozinha e tal, e boa parte do trabalho dos homens eram mais na obra. Uma das coisas que eu estava comentando com ela que me fizeram ir para lá foi realmente poder provar para mim que eu conseguia fazer essas coisas. Porque sempre vem essa ideia de você é mulher, você não pode fazer isso. Então, cortar uma lenha, sabe? Sei lá, cortar uma árvore lá no machado, fazer esse tipo de coisa de serviço braçal que a gente acostuma com a ideia de que é homem que pode fazer. Eu estava como estagiária. E eu já senti um preconceito porque, assim, boa parte dos funcionários eram homens. Tinha poucas mulheres. Eu já comecei a sentir algumas brincadeirinhas. Sempre aquela coisa dos olhares, de tipo, você não sabe se tá chavecando, se quer ser amigo e tal. Isso acontecia muito. E aí eu lembro que uma vez teve um treinamento. Eu sou designer, eu não sou programadora. Era um treinamento de programação, para entender sobre programação do site responsivo. Gente, não é a minha área, mas quando eles falaram que ia ter o treinamento, eu falei, bom, tô livre, né, vou fazer nada hoje à noite, o que custa eu assistir? Então, assim, às vezes, por mais que eu não entenda de programação, se eu assistir e pegar 5% de conhecimento, já vale, já é alguma coisa, sabe? E eu resolvi assistir. Infelizmente, eu ainda não sabia muito responder, não tinha voz, sabe? Tava começando no trabalho, na área. Começou aquele burburinho de tem certeza que você vai? Olha, é difícil. Só vai os meninos da programação. Você vai mesmo, assim? Uma cabeça de uma mulher, né? É difícil. Da hora, eu fiquei assim, tipo, mano, eu não sabia nem o que responder, porque eu achei tão absurdo. E eu fiquei pensando, cara, será que eu sou burra? E não, é porque eu sou mulher, já sofre um preconceito com informática, programação, porque não é uma profissão que faz parte, né? Eu tenho uma amiga que é engenheira e ela também fala da quantidade de preconceito que ela sofre por ser engenheira, todo mundo acha que ela é arquiteta. E, cara, foi foda, assim, e até mesmo durante lá, porque eu falei, eu vou mesmo assim, vou assistir essa porcaria, querendo ou não. E durante o treinamento, às vezes perguntava as coisas, o pessoal olhava de lado, assim, e fingia que não tinha perguntado nada, sabe? Fingia que não era com eles, assim. Aconteceu também, nessa época, eu tinha um supervisor, que ele era meu professor na faculdade. Todos os dias eu pegava um ônibus, demorava para chegar na faculdade, às vezes chegava um pouquinho atrasada. E tinha uns meninos que também eram estagiários junto comigo, estudavam, estavam na minha sala e tal. E eles pegavam carona todos os dias com o meu supervisor para ir para a faculdade. Comecei a perceber e tal, todos os dias pegando carona. E aí teve uma hora que comecei a dar umas indiretas, eu vi que não, um mês depois mais ou menos eu perguntei, eu pedi carona. E aí ele falou assim, o coordenador da faculdade, ele não deixa o professor dar carona pra mulher. Então eu só posso dar pros meninos, eu não posso dar carona pra você. Hello, darkness, Ai, não, né? Aí você fica tipo, ué? E aí eu lembro que eu perguntei pra ele por quê, né? E a resposta dele foi que parece que teve um professor que deu carona para uma aluna, não sei se ele ficou com a aluna ou se teve algum caso com a aluna. E a partir daí o coordenador proibiu ver professor com aluna e dando carona para aluna. Eu acho que aí já é uma crítica a toda a situação, não é uma crítica só a esse professor. Sim. Porque ele também tinha medo de perder o emprego dele. Eu separei aqui uma pesquisa das maiores profissões das mulheres, como que é a mulher no mercado de trabalho. E olha aí, 80% das mulheres do mercado de trabalho são professoras, cabeleireiras, manicures, funcionários públicos, serviço de saúde ou doméstico. E uma porcentagem grande era doméstica. Então, olha aí, né? Já é difícil a mulher ficar no mercado de trabalho. Quando são em profissões que só são aceitas para mulheres. A gente tá vendo agora, pelo menos aqui na nossa região,
mulheres ao volante em ônibus, né? É muito difícil. Se duvidar, eu tenho uma prima minha que eu chamo de tia. E no máximo que eu conheço é mais 2 motoristas. No Brasil, 40% dos lares são chefiados por mulheres. Olha, e é bastante. Quase metade, quase né? metade, galera. E o nosso salário continua o quê? 30% a menos. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro sobre isso. Seriam acrescentados, né, na nossa economia 28 trilhões a mais se todas as mulheres tivessem igualdade no trabalho. Um dos argumentos, até quem é mais religioso e tal, pessoas mais conservadoras, dizem que a mulher ela precisa estar em casa cuidando dos filhos para poder manter a base da sociedade, para poder crescer pessoas de bem e tal. Isso. Só que, gente, você acha que a base da sociedade já tá bem melhor se a gente tivesse uma economia mais desenvolvida, se todo mundo estivesse trabalhando, se todo mundo estivesse bem, feliz na carreira? Porque faz parte, gente. É isso que a gente precisa propagar, né? Eu vi que tem uma aqui, ó, que fala assim... dar à mulher a real opção de continuar em sua carreira sem ser prejudicada geraria um aumento de 850 bilhões de dólares no PIB. Então, olha a quantidade, né, que ia aumentar e que ia melhorar se a mulher tivesse os mesmos direitos que os homens. E com o caso que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e o cara tem que ser o provedor da casa, tem toda a parte que ela perde direito à aposentadoria e alguns benefícios, né? Por isso que é importante, sim, a mulher estar no mercado de trabalho e ter um salário igual. E, claro, se a mulher não quiser ficar em casa cuidando dos filhos, não tem problema nenhum. E é uma coisa... Assim como o homem também pode ficar em casa cuidando dos filhos, né? E a mulher ir trabalhar, não tem problema algum. Mas se a mulher quiser trabalhar e tá ali no meio do mercado de trabalho, ela tem o direito, o mínimo é o respeito, né? E um salário igual ao homem que tá no mesmo cargo que ela. Uma coisa que eu vi num comentário no vídeo da Maíra Medeiros, que eu acho que vale muito a pena falar, porque eu fiquei muito chocada, que era uma menina que ela disse que o cara chegou e falou assim, eu preciso resolver tal coisa. Ela falou, não, comigo mesmo, pode falar, mas não tem nenhum supervisor, gerente para eu poder falar, eu preciso resolver isso. E a mulher, depois de perceber que não ia conseguir argumentar com o cara, chamou o supervisor dela. Aí o gerente chegou e falou, sim, pode falar. Eu preciso fazer isso, isso e isso. E ela dizendo que, assim, até mudou o tom de voz, sabe? Pra falar com ele, diferente do que falar com ela. Preciso disso, disso e disso. Aí o supervisor falou, legal, fala com ela que é ela que resolve, tá? Ela precisa fazer pra depois passar pra mim. Então vai, gente, acho que é isso, já falamos demais, agora tem que editar esse vídeo aí, que tem coisa pra caramba. Acho que vale a pena, acho que já deu pra passar um pouco do recadinho. Tem muito mais coisa que a gente tem pra falar, claro, mas aos poucos a gente vai fazendo outros vídeos. Se vocês tiverem casos de situações que você, mulher, passou no trabalho, ou você, homem, já viu alguma mulher passar, já percebeu dentro do trabalho, por favor, comenta. Porque é importante que a gente entenda, comece a perceber essa realidade que muitas vezes é velada. Sim, e usem a hashtag Mulheres no Trabalho, que é muito importante subir essa hashtag para todo mundo saber o que acontece. Quer dizer, na verdade, sinceramente, muita gente sabe o que acontece. Muita gente sabe mesmo o que acontece. Mas ela fica calada ali, né? Porque pode achar que é normal, pode achar que não é com ela, tipo, é com o outro ali, não vou me importar, né? Ou tipo, faz parte, é normal. Ou faz parte, é normal, acha que é normal coisas acontecerem. Não é, ela não tá sendo assediada moralmente ou sexualmente. Ela devia ficar feliz, não é mesmo? Ela devia ficar feliz, tá dando uma cantada, pobrezinha, não é mesmo? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que a gente possa fazer, podem deixar. Sim, acho que é isso mesmo. Esse vídeo a gente quis mostrar algumas situações que aconteceram com a gente, coisas que a gente percebe no dia a dia. E algumas pesquisas que nós encontramos sobre a mulher no trabalho, para abrir um pouco a mente em relação a isso, para a gente começar a enxergar um pouquinho, não que assim, nossa, vai fazer uma puta diferença o nosso vídeo, mas eu acho que de grão em grão a coisa vai acontecendo, sabe? Uma pessoa fala aqui que aconteceu isso, a outra fala ali, e aos poucos vai mudando a história. O pessoal vai abrindo os olhos, e é isso aí, galera.
Uma coisa é me chamarem lá de Pilunguinha, outra coisa é meu nome ser Pilunguinha. Zé Pedrinho. Tamo gravando. Testando. 1, 2, 3, 4. Ei, som. Eu sempre